Você já parou para pensar que talvez uma das ideias mais bonitas que você aprendeu sobre o amor seja também uma das mais perigosas? Porque existe uma história contada há mais de 2000 anos. Uma história tão poderosa que atravessou gerações, atravessou impérios, atravessou religiões, atravessou livros, músicas, filmes e novelas. Uma história que provavelmente moldou a forma como você ama, sem que você sequer perceba. A ideia de que existe alguém no mundo feito especialmente e especificamente para você. A ideia de que existe aí no mundo uma metade sua perdida. A ideia de que você está incompleto até encontrar aquela pessoa certa. E se eu te dissesse que essa história continua influenciando seus relacionamentos até hoje? E se eu te dissesse que talvez ela explique por que tantas pessoas entram em relacionamentos esperando ser felizes e acabam emocionalmente dependentes? Porque algumas paixões parecem vícios. Porque algumas separações parecem verdadeiros lutos e o são. E porque tanta gente continua procurando desesperadamente alguém que preencha um vazio que nunca desaparece. Respira fundo, que vem aí um porre de verdade. Porque hoje nós vamos voltar mais de 2000 anos atrás. Aproximadamente 2400 anos no tempo. Vamos caminhar pelas ruas da Grécia Antiga. Vamos sentar à mesa de alguns dos maiores pensadores da história da humanidade. E vamos descobrir como nasceu uma das ideias mais influentes sobre o amor já criada nessa terra. Uma ideia tão poderosa que continua moldando relacionamentos, casamentos, paixões, términos e sofrimento até os dias de hoje. Mas este não será apenas um vídeo sobre filosofia, nem tampouco um vídeo sobre amor. Porque a verdadeira pergunta não é o que Platão pensava sobre tudo isso. A verdadeira pergunta é: o que as ideias de Platão ainda estão fazendo dentro da sua vida? Porque talvez você não esteja apenas procurando alguém para amar. Talvez você esteja procurando alguém para resolver uma dor que nem sabe que carrega. Talvez você não esteja procurando uma pessoa. Talvez você esteja procurando uma solução. E essa diferença muda absolutamente tudo. Ao longo desta série, que se inicia hoje com este capítulo, nós vamos explorar algumas das ideias mais fascinantes já criadas sobre o amor, desejo, paixão, apego, solidão e relacionamento. Vamos atravessar a filosofia, vamos mergulhar na psicologia, vamos conversar sobre Freud, Jung, apego, dependência emocional, desejo, vazio existencial e as armadilhas emocionais do amor moderno. Mas tudo começa aqui. Tudo começa com uma pergunta simples. Uma pergunta que pode até te parecer romântica, mas que talvez esconda uma das maiores armadilhas psicológicas da vida humana. Será que nós realmente procuramos o amor? Ou será que estamos tentando fugir da solidão? Eu sou Kélia Damasceno, psicanalista, analista corporal e terapeuta integralista. E hoje começa uma jornada que pode transformar a maneira como você enxerga seus relacionamentos, suas escolhas e até mesmo a si próprio. Porque antes de entender o amor, talvez seja preciso entender aquilo que nos faz acreditar que precisamos dele. Seja muito bem-vindo a esta série, A Filosofia do Amor. E o capítulo 1 vai falar sobre a mentira mais romântica da história e que ainda controla sua vida. Quer se aprofundar mais um pouquinho? Vem comigo. E fica até o final desse vídeo, pois você terá muitas dúvidas resolvidas em apenas 20 ou 30 minutos. O que torna o amor tão poderoso? Por que desejamos tanto aquilo que muitas vezes nos faz sofrer? E por que a solidão, mesmo cercado de pessoas, continua sendo uma das dores mais silenciosas da experiência humana? A resposta para essas perguntas talvez tenha começado há mais de 2400 anos, quando Platão reuniu seus personagens em um banquete para discutir justamente o amor. Mas o que a filosofia chamou de eros, a psicologia moderna passou a chamar de vínculo. Apego, desejo, proteção, carência, individualização e necessidade de pertencimento. O interessante é que, apesar dos séculos que nos separam dos gregos, a pergunta continua exatamente a mesma. O que estamos realmente procurando
quando estamos procurando o amor. O mito filosófico, o amor nasce da falta. No banquete, Platão apresenta uma das histórias mais fascinantes da humanidade. Segundo o discurso de Aristóteles, os seres humanos originalmente eram completos, possuíam uma forma esférica, poderosa, autossuficiente. Porém, por desafiarem os deuses, foram divididos ao meio por Zeus. Desde então, cada metade vaga pelo mundo procurando a sua outra parte, perdida. É uma metáfora belíssima, mas ela também revela algo muito perigoso. Ela sugere que somos incompletos, que existe alguém capaz de nos completar neste mundo, nesta existência. Também diz que a felicidade depende de encontrar essa outra metade perdida. E talvez aqui esteja uma das maiores armadilhas psicológicas da vida moderna. Porque a psicologia demonstra que não procuramos apenas pessoas, procuramos partes de nós que foram perdidas e soltas por aí. O desejo, segundo Platão e a psicologia. No próprio banquete, Sócrates apresentou uma visão diferente. Ele afirma que o amor não nasce da plenitude, o amor nasce da falta. Só desejamos aquilo que não temos. O desejo, para ele, é filho da ausência. Essa ideia atravessou os séculos e encontrou eco na psicanálise. Freud, muito depois, ele fala sobre o desejo. Ele diz que o desejo é um movimento permanente de busca da satisfação. Mas existe aí um problema. Quando alcançamos aquilo que desejamos, o desejo não desaparece. Ele apenas muda de objeto. Por isso, tantas pessoas passam a vida correndo atrás de relacionamentos, dinheiro, reconhecimento, status, validação, e mesmo quando conseguem, continuam sentindo um vazio inexplicado. Não era esse o objeto? E se o objeto for a falta? E a falta, ele continua lá. Para Jung, apaixonar-se é muitas vezes projetar no outro conteúdos inconscientes. Você não ama apenas uma pessoa. Você ama aquilo que imagina que ela representa. Ama a segurança que ela promete, ama a validação que ela oferece, ama a cura que espera receber, ama a versão idealizada que construiu dentro de você da outra pessoa. E quando a projeção cai, muitos dizem, você mudou. Mas frequentemente ninguém mudou. Apenas a fantasia foi que morreu. Se o desejo nasce da falta, a solidão nasce da consciência dessa falta. Por isso, a solidão é tão assustadora. Ela nos obriga a encontrar aquilo que passamos anos tentando evitar, nós mesmos. A psicologia contemporânea mostra que muitas pessoas não sofrem apenas pela ausência de companhia, mas sofrem pela ausência de conexão. Existem pessoas casadas que vivem profundamente solitárias. Existem pessoas rodeadas de amigos que vivem emocionalmente abandonadas. A solidão não é um problema geográfico, é um fenômeno psicológico. Você pode estar cercado por uma multidão e ainda sentir que ninguém realmente te vê. Existe aí um paradoxo moderno. Nunca estivemos tão conectados, nunca estivemos tão sozinhos. As redes sociais oferecem atenção, mas não necessariamente intimidade. Oferecem visibilidade, mas não necessariamente pertencimento. Oferecem curtidas, mas não necessariamente amor. O cérebro recebe estímulos constantes de dopamina. Mas a alma continua faminta por vínculos. E aqui surge um fenômeno curioso. Quanto mais tentamos preencher o vazio com distrações, mais difícil fica ouvir aquilo que o vazio está tentando nos ensinar. A maturidade emocional começa quando entendemos uma verdade muito desconfortável. Ninguém veio ao mundo para te completar. Porque não somos metades, somos inteiros. O amor saudável, ele não é um encontro de duas faltas desesperadas. É um encontro de dois inteiros imperfeitos. Duas pessoas que aprenderam a caminhar sozinhos, mas escolheram caminhar juntos. A dependência emocional diz, preciso de você para existir. O amor maduro diz, eu existo plenamente e escolho compartilhar essa plenitude da minha existência com você. Platão talvez estivesse certo ao afirmar que passamos a vida procurando algo. Freud talvez estivesse certo ao afirmar que o desejo nunca se satisfaz completamente. Jung talvez estivesse certo ao afirmar que procuramos no outro aquilo que ainda não encontramos em nós mesmos. E a psicologia contemporânea acrescenta a tudo isso. A solidão não desaparece quando encontramos alguém.
Ela diminui quando encontramos a nós mesmos. Porque o amor mais profundo não acontece quando duas pessoas se salvam. Ela acontece exatamente quando duas pessoas deixam de precisar ser salvas e então descobrem que podem amar. Não para preencher vazios, mas para compartilhar abundâncias. Essa talvez seja a diferença entre desejar alguém e amar alguém. O desejo diz: eu preciso de você. O amor responde: eu escolho você. E essa escolha é feita todos os dias. E é provavelmente uma das expressões mais sofisticadas da saúde psicológica que um ser humano pode alcançar. Eu te escolho, sempre. Eu escolho estar seguindo com você, apesar de eu ser eu e você ser apenas você. Eu gosto de dizer que o amor, o desejo e a solidão é a busca pela metade perdida do inteiro inexplicável. Talvez o grande problema não seja o fato de você estar sozinho. Talvez o problema seja que você espera que alguém faça por você quando deixar de estar sozinho. Porque se existe uma coisa que atravessa séculos, desde Platão até os consultórios de psicologia dos dias atuais, é a percepção de que o ser humano continua tentando resolver dentro das relações aquilo que não conseguiu resolver dentro de si mesmo. Nós continuamos procurando um salvador. Continuamos procurando validação. Continuamos procurando alguém que nos convença de que nós somos o suficientes. E quando acreditamos que encontramos essa pessoa, chamamos isso de amor. Mas será que isso é mesmo esse tal de amor? Porque existe uma pergunta desconfortável que poucas pessoas se fazem. Será que eu amo aquela outra pessoa? Ou amo aquilo que ela faz eu me sentir sobre eu mesma? Sabe? Aquele brilho no olhar, aquele brilho do outro que te faz sentir especial. Será que você ama o outro? Ou você ama esse brilho, essa admiração? Ou então, você ama a sensação de não precisar encarar a sua própria solidão. Essas perguntas atravessam relacionamentos, casamentos, amizades e até relações familiares. Ela atravessa séculos. E talvez explique por que tantas pessoas vivem relacionamentos intensos e ainda assim se sentem vazios. Porque ninguém consegue preencher um vazio que não foi criado por ela mesma. Ninguém consegue devolver uma parte de você que nunca esteve no outro. E talvez a verdadeira maturidade emocional comece quando você perceba que o amor não é encontrar uma metade. É aprender a não abandonar a si mesmo enquanto você ama outra pessoa. Porque quando duas pessoas se encontram carregando a expectativa de serem salvas, nasce aí uma dependência. Mas quando duas pessoas se encontram depois de aprenderem a caminhar sozinhos, nasce algo muito mais raro. Nasce a possibilidade do amor verdadeiro. E como falar de verdadeiro? Se aqui existe um detalhe fascinante. Porque Platão não parou a história da metade perdida. Na verdade, para ele, essa nem era a explicação mais profunda sobre o amor. Existe uma segunda teoria, uma teoria muito mais provocadora. Uma teoria que afirma que nós não desejamos alguém porque essa pessoa nos completa. Nós desejamos porque nos falta alguma coisa. E é justamente aí que a conversa fica muito perigosa. E talvez seja justamente por isso que a pergunta mais importante não seja quem eu preciso encontrar para eu ser feliz. Quem é a outra metade que vai me fazer feliz? Talvez a pergunta seja por que eu acredito que preciso encontrar alguém para ser feliz? Porque no próximo capítulo nós vamos mergulhar numa das ideias mais perigosas e mais transformadoras de toda a história da filosofia. Uma ideia criada por Platão há mais de 2000 anos. Uma ideia que pode explicar por que você deseja determinadas pessoas, determinados tipos de pessoas. Porque algumas paixões parecem obsessivas. E porque muitas vezes aquilo que você chama de amor talvez seja apenas a manifestação de uma falta que vive dentro de você. E quando você entende isso, talvez nunca mais olhe para os seus relacionamentos da mesma forma. Eu sou Keller Damasceno, psicanalista, analista corporal e terapeuta integralista. E isso foi apenas o começo. Porque quando o assunto é amor, a verdade costuma ser muito mais profunda do que o romantismo está disposto a admitir. Até o próximo capítulo.